Foi. Pai do Senhor, amados e queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Quero dar continuidade aí na nossa escola dominical e nós estamos aí na lição 5, que tem por tema Como perder a salvação. Você acha que é possível não perder a salvação? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Quero ler com você Gênesis capítulo 3, verso 22 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e toma também na árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que foram tomados. E havendo lançado o homem, pois, fora do jardim, Deus colocou um querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejada que guardava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o texto aí. Eu queria chamar sua atenção dentro desse texto. Aqui nós vamos ver que a Trindade está aqui. Olha só que profundo. Aqui mesmo no verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha o que Deus está falando. O homem é como um de nós. Ou seja, Deus não está falando somente dele. Deus está falando do Filho e do Espírito Santo. Está no plural, como um de nós. Amém? Muito precioso isso. Então vamos lá, meus queridos. Eu já quero iniciar com uma pergunta. Você acha que é possível não perder a salvação? Queria que você, se tiver algum questionamento, alguma base bíblica sobre isso, me manda aí alguma dúvida, tá certo? Nós vamos estar falando sobre isso aí. Veja só, o homem pode perder o paraíso, tá joia? Ou seja, o homem pode perder a salvação. Existem dois tipos de paraíso: o paraíso da terra e o paraíso celestial. Esse paraíso da terra quer dizer que o homem ele pode viver na sua totalidade com o Senhor Jesus Cristo, um paraíso aqui nessa terra. Talvez você fale assim, poxa pastor, mas como é que eu vou viver um paraíso nessa terra? Tudo isso que está acontecendo, desemprego, fome, várias coisas acontecendo, mas eu quero dizer para você que dá para viver com Cristo uma plenitude aqui nessa terra e viver o paraíso nessa terra com Ele. Eu quero dizer para você que ainda que tenha aflição, luta, felicidade, vai ter tudo isso aí. Mas nós não podemos deixar isso tudo entrar dentro de nós. A tribulação, a aflição, a angústia tem que estar externamente, tá certo? Por isso que nós temos que ser blindados pelo Espírito Santo, revestido com a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Então eu quero dizer para você que nós, com o Espírito Santo aqui nessa terra, podemos viver o paraíso de Deus aqui para nós. Só temos que obedecer e cumprir o teu chamado e a tua vontade. Tá joia? Então talvez seja a tua pergunta, pastor, como é esse paraíso na terra? Esse paraíso na terra o homem pode ter paz, o homem pode ter saúde, o homem pode ter prosperidade. Tá certo? Então a pergunta que eu faço para você você está vivendo o paraíso aqui nessa terra, a nova Canaã celestial, a nova Canaã terrena? Está vivendo? Então nós podemos viver isso aí, tá joia? Saúde, é o Espírito Santo de Deus que nos dá saúde, amém? É Deus que nos acrescenta saúde,
É Ele, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tá joia? Pastor, mas como ter paz? O Espírito Santo de Deus que nos traz a paz, que excede todo o nosso entendimento, todo o nosso ser. Tá joia? Pastor, como ter prosperidade? É só viver Mateus capítulo 6, verso 13. Buscar o reino de Deus, a tua justiça, e depois as demais coisas serão vós acrescentadas. Amém? Então existe aí esses dois paraísos. O paraíso terreno e o paraíso celestial. O paraíso celestial como é, pastor? É viver eternamente com Deus. Amém? Maravilhoso. É o que nós esperamos como noiva. Viver eternamente com Deus. Eu quero dizer para você que Adão e Eva, lá no paraíso, aonde Deus tinha colocado eles no jardim do Éden, eles perderam esse paraíso. Ali eles viviam melhor. Ali tinha tudo que eles precisavam. Tá joia? E Deus deu autoridade para eles fazer ali o que eles quiserem naquele jardim. Só que Deus colocou uma regra e eles quebraram essa regra. E perderam o paraíso de Deus porque quebraram a regra, quebraram o princípio. Você conhece bem essa história. Então eu quero dizer para você que o homem também pode perder a salvação. Pode. Os calvinistas, eles têm uma base, eles têm uma tese, me desculpa a palavra, eles dizem que salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é uma grande mentira do diabo. Então, Calvino veio com essa tese que não existe esse negócio de perder a salvação. A salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem muita gente vivendo na terra desse jeito, achando que, não, aceitei Jesus uma vez, eu estou salvo e salvo para sempre. Você sabia que os testemunhos de Jeová também crêem nessa tese? Acha que não existe inferno? Acha que o paraíso vai ser aqui nessa terra? Eles acham que não existe diabo. Eles acham que o homem pode fazer o que quiser. Isso são teses de calvinista. Os calvinistas, eles acham que pecar não tem problema algum. Olha que loucura. Eles acham que adulterar, fumar, prostituir, matar, falar mentira, para eles não é pecado algum. Beber, por isso que nós vemos aí testemunho de Jeová bebendo, falando palavrão. Eu trabalhei com um que era só Jesus na causa. Bebia, fumava, falava palavrão. Tá joia? Então, eu quero dizer para você que calvinista veio com essa ideia. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que se ou eu, ou você, ou qualquer um não perseverar na presença de Deus, podemos perder a salvação. Saul perdeu a salvação, era ungido. Foi derramado óleo na cabeça dele, querido. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. E ele começou a profetizar. Só que a Bíblia diz que, por causa de uma desobediência, uma rebeldia, ele acabou perdendo a salvação. Terminou como? Cheio de demônios, acabou perdendo o seu reinado, ele acabou endemoniado, acabou se suicidando. Então eu quero dizer para você que pode se perder a salvação. Tá joia? Mas pastor, peraí, mas você diz que a Bíblia diz que nós somos predestinados à salvação, mas nós temos que olhar bem isso.
Vê só aí comigo aí, em Efésios capítulo 1, verso 5, diz assim, ó, Deus nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu prenefácio. Ou seja, Deus nos predestinou. Deus nos predestinou para filho, para ser filho. Não tem como a gente querer ser salvo não sendo filho. Não tem como ser salvo ou não receber o Senhor. Muitos por aí falam que é filho de Deus, mas não aceitou Jesus, não renunciou à tua carne, não quer abandonar o pecado, então não tem como ser filho. Mas a Bíblia diz que todo aquele que o recebeu foram chamados filhos de Deus. Tá joia? Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 13. Diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Espera aí, irmãos. Se uma vez salvo para sempre, para que Jesus então iria dizer essa palavra? Para perseverar. Entenda isso bem. O reino de Deus, a Bíblia fala em Evangelho de João, o reino de Deus é tomado à força. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, não existe esse negócio de uma vez salvo para sempre. Não. Nós fomos salvos por Jesus, estamos sendo salvos e cremos que seremos salvos. Perseverança. Tá joia? Então, querido, em nome do Senhor Jesus, não podemos parar de perseverar. Não podemos parar de vigiar. Você lembra lá em Mateus capítulo 25, que diz das 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. 5 delas, irmãos, perderam a salvação. E aí? Quando o noivo voltou, a lamparina delas estavam apagada, estavam sem óleo, ou seja, estava sem a presença de Deus. Então eu e você temos que vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia que o nosso Senhor há de nos buscar, há de vir rasgar esses céus. Então eu quero dizer para você que o homem ou a mulher, se não andar na presença de Deus, não perseverar até o fim, pode perder a salvação. Ah, pastor, mas ela teve 10 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho. Naquela última hora, se desviou, saiu do caminho, perde a salvação. É assim que a Bíblia me dá a base. A única coisa que o homem ou a mulher aqui nessa terra não perde, isso aí eu posso te garantir que não perde, são os dons espirituais. Os dons não perdem. Olha comigo aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo do número 11, verso 29. Diz assim, porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Ou seja, se Deus te deu o dom de cantar, mesmo você desviando, claro, em nome de Jesus eu creio que vai ficar firme, você vai ficar firme, vai perseverar até o fim, mas Deus não tira esse dom. Por isso que nós encontramos por aí no mundo muitas pessoas que cantam muito bem, ou seja, são pessoas que cantaram um dia no altar de Deus. Ah, pastor, aquela pessoa tem um dom da palavra, de eloquência, de falar. Foi um dom que foi dado pelo Espírito Santo. Foi para o mundão. Mas talvez ele pode ser que ele trabalhe numa rádio. Pode ser que ele vai cantar um funk, vai, sei lá, vai narrar alguma coisa. Porque esse dom que foi derramado sobre ele, Deus não quer de volta. Deus não requer de volta, diz a palavra de Deus. Os dons são sem arrependimento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou
que naquele grande dia muitos vai dizer assim: Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei os demônios, eu curei os enfermos, fiz sinais e maravilhas. E Deus vai falar assim: apartai vós de mim, praticador de iniquidade, porque eu não vós te conheço. São esses que receberam o dom de Deus, dom sem arrependimento. Deus não tirou o dom deles. Tá joia? Então nós não temos que ver a pessoa pelos dons, temos que ver pelos frutos. Aprenda isso. Tá certo? A Bíblia diz em carta do apóstolo Paulo: Satanás, se for possível, ele se transfigura até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Vai fazer sinais, irmãos. Tá joia? Você lembra lá no Egito, quando Deus envia Moisés e Arão? Eles fizeram grandes sinais. Faraó chamou ali alguns, né? Alguns ali feiticeiros, e eles fizeram as mesmas coisas. Está lá na palavra de Deus. Êxodo. Então nós não podemos olhar para a pessoa pelos sinais. Temos que ver o fruto. Tem um fruto de Deus, tem a presença do Espírito Santo. Confessa Ele como o único suficiente Salvador de sua vida. Tá joia? Então Adão e Eva, ele perde o paraíso e veja só o que acontece com eles. Vê comigo aqui o que eles perderam. Primeira coisa que acontece, eles perdem o paraíso por causa do pecado e Deus ainda tem misericórdia da vida deles. Aí vai dizer o seguinte: Deus os expulsou do jardim, mas lhe fez roupa para tampar suas vergonhas. É muito forte. A roupa que vestimos é símbolo da misericórdia de Deus. Essa roupa que nós vestimos hoje, que tampamos, todos nós, tampamos o nosso corpo, é sinal da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva tentaram se tampar com algumas folhas. Mas Deus matou um animal, pegou um couro e fez roupa para eles ali no paraíso. Misericórdia. Misericórdia do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, fala assim: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Então todos nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Então nós temos visto por aí muitas pessoas que saíram do paraíso de Deus, pessoas que viviam bem na casa do Senhor, pessoas que tinham uma vida com Deus, uma vida abençoada, pessoas que tinham empregos bons, família boa, tinha paz de interior, perderam o paraíso. Aí talvez seja a tua pergunta: pô, pastor, então para ele não tem mais jeito? Tem jeito, querido. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá joia? Então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, que pela graça nós seremos salvos. Isso não vem de nós. Não é pelo nosso mérito nem pelas obras, mas é dom gratuito de Deus. Então eu quero dizer para você que muitos que estão fora do paraíso de Deus hoje, talvez estão na iniquidade, na droga, na bebida, na prostituição, mas se levantar a mão para Deus, pedir a misericórdia dele, a graça, Deus pode salvar essa pessoa. Essa pessoa pode voltar para o paraíso, tanto terreno, voltar a ter uma vida abençoada e também ter um paraíso nos céus. Lá em Romanos capítulo 9, verso 27, diz assim:
E como o homem está possível morrer uma vez e vindo depois disso o juízo. Agora aquele que saiu dos caminhos do Senhor, está fora do arraial de Deus, um dia aceitou Jesus ou nasceu no berço evangélico, e se hoje está fora, se morrer sem se reconciliar com Deus, perde o paraíso e vai passar a eternidade no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o inferno. Então, ainda quanto há vida, há esperança. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá em Evangelho, escreveu São Lucas. Então há esperança para aqueles que estão aí perdidos no mundo. Há esperança para os desviados, enquanto há fôlego de vida. Porque se morrer sem se reconciliar com Deus, perde o paraíso. Tá joia? Então o que Deus faz? Adão e Eva fez uma folha de figueira, mas Deus mata um animal para cobrir a nudez desse casal. Isso é muito forte. Hoje, por causa do pecado de Adão e Eva, nós ficamos nus perante ao Senhor. Todos os homens foram feitos pecadores. Lá no princípio, lá no jardim do Éden, Deus matou um animal e o cobriu com essa pele desse animal, simbolizando a misericórdia e também roupas. Hoje, na graça, Deus enviou o teu único Filho, Jesus Cristo unigênito, como sacrifício, como misericórdia, reconciliação. E o Senhor Jesus nos cobriu da nossa nudez, porque a Bíblia diz que todos nós fomos vendidos ao pecado, ou seja, todos nós estávamos nus perante a Deus. E a Bíblia diz que, Epístola de Pedro, que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. O profeta Isaías também diz isso, capítulo 53, que o Senhor foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Então ele é o sacrifício pela propiciação do nosso pecado. Hoje nós temos vida pelo teu sangue, hoje nós somos cobertos pela tua misericórdia, pelo teu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje nós somos justificados. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou na tua palavra, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então Deus ali ele mostra o plano de salvação. Ali o interessante que é naquele jardim do Éden, que Deus deixou o homem escolher. Pode comer livremente, mas só não toca na árvore que eu te falar. Não toca naquela, a única. A árvore do conhecimento do bem e do mal, naquela não toqueis. Só que a Bíblia diz que eles desobedeceram ao Senhor. Primeiramente a Eva foi seduzida por Satanás. É uma das suas características do diabo, é a sedução. Foi persuadida e assim ela deu luz ao pecado por causa da tua cobiça. E o pecado sendo consumado gera morte. Diz isso lá em Epístola de Tiago. Diz essa palavra.
Então, o que acontece? Eles perdem o paraíso, perdem a conexão com Deus, perdem a comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que toda viração do dia Deus aparecia no jardim para visitá-los. Olha que coisa profunda, olha que coisa preciosa. Eles perderam o contato. Quando Deus visita eles, eles ficam envergonhados por causa do pecado. Até então eles não tinham nenhuma vergonha. Deixa eu falar algo para você, quantas pessoas que hoje já não vai mais na igreja, hoje quantas pessoas que estão fora da igreja, porque estão com vergonha do pecado. Preferem se omitir, preferem se esconder, preferem largar, preferem não enfrentar do que reconciliar e pedir perdão. A Bíblia fala em Provérbio que aquele que confessa os teus pecados e deixa, alcança misericórdia. Joia? Então isso é muito forte. A Bíblia diz lá em Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. A pergunta para você nessa manhã é, você quer obedecer ou você quer sacrificar? Quer viver o melhor de Deus nessa terra ou não? Quer viver o paraíso de Deus aqui nessa terra ou não? Quer viver o paraíso eternamente ou não? Para isso precisa obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Então, por causa dessa rebeldia, da desobediência deles, primeira coisa que acontece, eles foram expulsos. Certo? Deus expulsou. Segunda coisa que aconteceu, Deus colocou um jugo sobre Adão. Agora você vai trabalhar. Vai trabalhar muito. Eu ouço muita gente falando por aí, né, que queria matar quem inventou o trabalho. Mas quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. Está aí, ó, Gênesis. Então a gente nunca devemos falar isso. Amém? A Bíblia fala que o Senhor Jesus é homem que estava em trabalho. Está lá, Isaías capítulo 53. Fala que era homem de dores, homens que as pessoas escondiam os rostos, que ninguém o desejava. Aí fala assim que o homem, ele era um homem que estava em trabalho, até o Senhor Jesus trabalhava. Então, o trabalho começou a acontecer por causa da rebeldia deles. Então, o Senhor falou, a partir de agora você vai começar a plantar para você comer, cara. Mulher, por causa da tua rebeldia, você vai sentir dores no parto. Algumas mulheres falam por aí que é dores terríveis. A mulher quando faz o parto normal. Hoje em dia tem uma melhoria melhor, né? A plasticidade de a mulher fazer uma cesárea, mas a mulher que ganha normal diz que sofre muito. Um dos exemplos foi a minha cunhada, quando ela teve o filho, ela arrancava os cabelos por causa da dor. Tá joia? Então eles perdem o paraíso, eles têm que trabalhar, eles têm que plantar para comer. Tá joia? Tudo por causa do quê? Por causa do pecado. Então eles perdem o acesso com Deus, vem o conhecimento do pecado e assim entra toda a maldição na terra. Segundo ponto, a maldição, quem pecou? Aí está em Gênesis capítulo 13, verso 14 a 19, aí vai dizer quem pecou. Ali um jogou a culpa no outro, mas na verdade os dois foram coniventes desse ato. Adão tentou jogar a culpa na sua esposa, mas a Bíblia diz que todo aquele que cala consente, diz Romanos. Então eu e você não podemos nos calar diante do pecado. Joia? Se alguém está fazendo uma prática errada, e nós sabemos, Deus mandou a gente falar, a gente não fala, estamos consentindo com aquele erro. Muito forte isso que eu estou te dizendo aí. Então, Deus amaldiçoou quem a seduziu. Deus amaldiçoou
Satanás, serpente, você vai rastejar pelo chão. Você vai comer pó. Tá certo? Então isso aconteceu. Os dois pecaram. Por isso que hoje tem muita acusação. Hoje ninguém quer assumir a responsabilidade. Às vezes você vai ver um casamento que está se separando ou separou, um dos casais vai falar assim, não, a culpa foi dela. Ah, não, a culpa foi do marido. Aí alguns que saem da igreja, alguns falam assim, não, eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja por causa do líder, por causa da líder. Não, querido. Isso aqui o que acontece é desde o princípio. Pode ter certeza que estou te falando. Desde o princípio que acontece essa julgação, essa acusação de não assumir a responsabilidade. Então acontece com eles consequências desastrosas, porque eles perderam o paraíso, tá certo? Então a melhor coisa é aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida, para que nós não venhamos perder a comunhão com Deus, para que nós não venhamos perder o paraíso, tá certo? Então, para que nós possamos ficar longe da maldição, em nome do Senhor Jesus, temos que dar valor naquilo que Deus falou, temos que estar atento naquilo que Deus falou. E eu quero dizer para você o seguinte, como não cair na persuasão do diabo? Como não cair? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, como nós podemos destruir essas cauterização do diabo? Como nós podemos destruir essa persuasão do diabo? Com a palavra de Deus, com o revestimento do Espírito Santo, com o poder do alto. Amém? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu e você conhecer a palavra de Deus no profundo, na íntegra, nós vamos saber quando é o diabo que está falando e quando é Deus que está nos direcionando e quando é Deus também que está falando. Amém? Como o diabo faz? Fez questionar. O diabo fez isso. Fez questionar a palavra que foi dada por Deus. Tá certo? Então, o que o diabo faz? Ele seduziu praticamente. Ele distorceu a palavra. Tá joia? Então, cuidado, em nome do Senhor Jesus, com aquilo que diz que não vem da palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos dos Apóstolos diz isso. Fica com a palavra de Deus. Tudo aquilo que não vier da palavra de Deus seja anátema, seja condenado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Procura lá. Alguém te falou alguma coisa? Procura. Seja igual os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos. Se lia a palavra, eles abriam para ver se era verdade, se estava lá mesmo, se estava escrito. Hoje em dia não, o pessoal vai comendo por aí, vai comendo um monte de lixo, vai comendo um monte de veneno, nem procura para saber se é verdade que está falando ou não. Tá joia? Então o que acontece? O diabo o seduziu. Tá joia? O diabo provocou nele, sabe o quê? Nesse casal, insatisfação. Deus tinha dado tudo. Adão, tem tudo aí para vocês. Eva, tem tudo aí para vocês comer. O diabo colocou neles insatisfação. Não deixa o diabo colocar isso em você. Não deixa o diabo colocar em você a ambição. Tá certo? Querer mais do que Deus quer para a tua vida. Não deixa o diabo te persuadir. A carta do apóstolo Paulo é muito profundo, fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E pelo amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé e muitos se transpassaram com muitas dores.
Carta do apóstolo Paulo ao Timóteo fala isso. Então, em nome do Senhor Jesus, é melhor ter uma mão cheia do que duas mãos cheias e a aflição de espírito, diz a palavra de Deus lá em Provérbios. Então, em nome do Senhor Jesus, se contenta com aquilo que Deus te dá. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescenta dores. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que mais vale o pouco que tem um justo do que muitas riquezas que tem um rico. Então, em nome do Senhor Jesus, não seja igual a Asaf, não. Começa a olhar para o lado, olhar para o ímpio. Não olha para o que o ímpio tem, não. Olha para Deus. Olha para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. É Ele que pode fazer, é Ele que pode te dar, é Ele que pode te regar. Em nome do Senhor Jesus. Então entrou a satisfação no coração deles. Em nome de Jesus. Entrou a satisfação. Então não deixe entrar essa satisfação dentro do teu coração. Tiago capítulo 4, verso 3 diz assim: pedi e não recebeste, porque pediste mal, para gastar com o seu próprio deleite. Então peça a Deus o necessário. Amém? Claro. Você tem que sonhar alto, tem que pensar voar alto, mas peça a Deus aquilo que Ele tem no coração dele para você. Provérbio capítulo 16 fala assim: muitos são as preparações do coração do homem, mas do Senhor vem a resposta. Verso 1. Amém? Então o nosso coração quer muita coisa, mas do Senhor vem a resposta. Então o diabo provocou neles insatisfação, provocou neles orgulho, tá certo? Então cuidado com essas coisas aí. Colocou neles ambição, querer mais do que Deus já tinha dado para eles, prometido para eles. Então o reino dos céus é para os humildes, tá? Seja humilde, seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Em nome do Senhor Jesus. Tá lá, Mateus capítulo 5, verso 3 diz isso. Tá? A humildade é o maior remédio para o ser humano. Tá certo? Então, em nome de Jesus, fique com aquilo que Deus te deu. Não perca o paraíso. A Bíblia diz assim, Apocalipse, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Apocalipse diz assim: se tem uma coisa que guarde a tua coroa. Existe uma coroa de salvação para mim e para você. A Bíblia diz que Deus vai nos chamar pelo nosso nome naquele grande dia. Entrai no meu reino, filha minha, filho meu, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Fica com esse estudo. Dúvidas, manda aí, em nome do Senhor Jesus. Vou estar te respondendo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado, que você se contenta com a família que Deus te deu, com tudo, com aquilo que Deus te deu. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.